Vamos lá, pessoal. Aula 8, o mol, tá bom? Estágio 2. Estamos avançando aí de estágio, aumentando um pouquinho a dificuldade, para a gente entender esse conceito aí que é extremamente importante para a gente aqui no curso de Química, tá bom? Muito bem, o mol. Muito bem, agora que conseguimos escrever a linha do mol, vamos dar um passo adiante, ou seja, conseguir saber o número de moléculas, átomos ou íons, ou a massa, ou ainda o número de moléculas em mol de algumas amostras reais, um pouco mais próximo do real, ok? Gostaria que vocês percebessem que precisamos somente identificar a substância por sua fórmula para escrever a linha do mol. Vou fazer um exercício sobre água para ilustrar, tá bem? Perceba que nem fiz o exercício ainda e já consigo montar a linha do mol dele. Por quê? Porque eu sei que a substância é água. Então eu já crio a linha do mol aqui, ó. 1 mol de água tem 6 vezes 10 a 23 moléculas e isso corresponde a 18 gramas. Se tiver qualquer dúvida, pergunte, tá bem, gente? Muito bem. É importante que você registre que os dois primeiros termos são sempre os mesmos, ou seja, são constantes, né? 1 mol corresponde a 6 vezes 10 a 23. Já o terceiro termo, o 18 gramas que está aí da água, né, irá variar de acordo com a substância. Mas vamos ao exercício. Tomei um copo de água em uma garrafa. Tá muito mal escrito isso aqui, tá? Tomei um copo de água em uma garrafa de 360 ml. Ou seja, tinha 360 gramas de água lá dentro. Por que tem isso? Depois a gente vai mostrar, tá bom? Quantas moléculas de água eu ingeri? A água tem 18, a gente já viu, né? Pode aparecer assim, né? A massa molar, a massa de 1 mol da água. Ou pode aparecer assim, hidrogênio é 1, oxigênio é 16, para você calcular que a água tem massa 18, tá ok? Resolvendo, tá? Ó, vamos lá. Como a substância do exercício é água, começo a resolução escrevendo a linha do mol dessa substância, que está aqui em vermelho. 1 mol de água, 6 vezes 10 a 23 moléculas e corresponde a 18 gramas. O que acontece? Eu ingeri a quantidade de água contida numa garrafa de 360 ml que tem 360 gramas da água. Ó, perceba que a massa da água fica embaixo da massa, aqui é a linha do mol, sempre 1 mol, 6 vezes 10 a 23 vai ser uma massa, dependendo da substância, que a massa da água que eu ingeri, 360 gramas, vai ficar embaixo da massa da minha linha do mol. Tenha sempre esse cuidado. Então é importante colocar essas unidades aqui para você não se equivocar, tá bom? E a pergunta foi qual? A pergunta foi quantas moléculas eu ingeri. Perceba que moléculas está aqui, ó. Então o X vai ficar embaixo deste valor aqui de moléculas. Aqui eu vou ter uma regra de 3, ó. Tá certo? Uma regra de 3 diretamente proporcional que a gente multiplica em X, tá? Então vamos lá. Fazendo alguns comentários anteriores, né? A gente vai voltar aqui para o exercício já já. A quantidade de água que ingeri foi de 360 ml, ou 360 gramas, pois a densidade da água é 1 grama por ml, ou seja, como que eu cheguei à conclusão que 360 ml dá 360 gramas? Isso é válido para água, tá, gente? Para outros líquidos, nem sempre. O álcool, por exemplo, não funciona assim. 1 grama, ó, é 1 grama por ml a densidade, não é? 1 grama para 1 ml, ó. Como eu tomei 360 ml, eu ingeri X. X o quê? Está embaixo de grama, a unidade vai ser grama. Então, coloca as unidades, não tenha preguiça, tá bom? Coloca as unidades que evita erro, né? Esse 360 ml é o volume da garrafa e essa aqui vai ser a massa da água contida dentro deste volume, tá bem? Então vai ficar como? X vezes 1 ml é igual a 1 vezes 360. Eu coloquei inclusive as unidades aqui, ó. 1 ml vezes X é igual a 1 grama vezes 360 ml. Ou seja, isolando X, 360 ml vezes 1 grama dividido por 1 ml. Eu vou cortar as unidades ml aqui, ó. Vai sobrar o quê? 360 gramas. Foi daí que eu tirei aqueles 360 gramas que eu coloquei aqui. Tá bem? Muito bem. Continuando a resolução do exercício, o X da pergunta, ou seja, este X aqui, ó, que é a minha resposta, tá? Ó, esse X aqui
era qual o número de moléculas ingeridas. E o número de moléculas fica abaixo de 6 vezes 10 a 23 moléculas. Percebam moléculas aqui, ela não está aqui de bobeira, tá? Se fosse perguntado qual o número de mol de água ingerida, o X ficaria abaixo de 1 mol, aqui, ó. Se em vez de perguntar qual o número de moléculas, eu perguntasse qual o número de mols, o X ficaria aqui, tá bem, gente? Então, de novo, não é excesso de zelo, coloque essas unidades aqui, ó. Mol, moléculas, átomos ou íons e grama, tá? Evita erros, tá? Você vai evitar se confundir na regra de 3, tá bem? Muito bem. Aqui, estou chamando a atenção para isso, né? Ó, veja a importância de se colocar as unidades. Isso evita o erro. Voltemos ao exercício, para a regra de 3. Então, a gente tinha aqui 6 vezes 10 a 23 moléculas de água tinham 18 gramas. Como eu ingeri 360 gramas, eu vou ingerir X moléculas de água. Isso é uma regra de 3, que a gente multiplica em X, tá ok? Então, resolvendo-se, né? Ó, 18 gramas vezes X é igual a 6 vezes 10 a 23 moléculas de água vezes 360 gramas. Isolando-se o X, deixando o X sozinho, eu vou passar o 18 gramas que está multiplicando para aqui desse lado, dividindo para o outro. Então eu vou ter 6 vezes 10 a 23 moléculas de água vezes 360 gramas, do jeito que estava aqui, agora dividido por 18 gramas. Perceba ó, que eu tenho um grama em cima e tenho um grama embaixo. Eu corto as gramas, tá certo? Elas são canceladas. Além disso, eu consigo também dar uma simplificada um pouco aqui nos números, se eu quiser, tá bom? 18 com 360 dá uma relação de 1 desse para 20 desse, tá? É só dividir 360 por 18, você vai ver que isso vai dar 20. Muito bem. Então, cortei os dois termos aqui do meu numerador, né? Denominador, perdão, é o de baixo denominador. Fiquei com o quê? Com a seguinte conta, ó. 6 vezes 10 a 23 moléculas de água vezes 20. Isso vai dar o quê? 20 vezes 6 vezes 10 a 23, como eu falei, ó, 120 vezes 10 a 23 moléculas de água. Isso, em notação científica, dá 1,2 vezes 10 a 25 moléculas de água. Tá bem? Muito bem, esse passo aqui a gente pode ter alguma dúvida. Não sei se vocês já viram isso em matemática, é bem provável que não, tá? Demora mais um tempinho para chegar lá, mas se já viram, vamos repetir para forçar aí, para facilitar a vida de vocês, tá bem? Muito bem. Ó, ao tomar ou ingerir ou beber uma garrafa contendo 360 ml de água, tá? Foram ingeridas 1,2 vezes 10 a 25 moléculas de água. Então eu bebi 120 vezes 10 a 23 ou 1,2 vezes 10 a 25 moléculas de água, tá bom? Então agora nós vamos começar a ver um pouco de matemática, né? Que a gente vai precisar de matemática. E eu não sei se no curso de matemática vocês já chegaram nesse estágio. Na dúvida, é melhor eu falar sobre isso. Veja que no cálculo acima, deixamos de lado o 10 a 23 e fizemos as demais operações. Ou seja, eu tinha ó, 6 vezes 10 a 23 vezes 360 dividido por 18. Eu fiz essa conta aqui primeiro, ó, e deixei o 10 a 23 de lado. Então, ó, 6 vezes 360 dividido por 18, se você fizer essa conta, ó, vamos fazer aqui, ó, vamos colocar uma calculadora aqui, ó. Ó, 6 vezes 360 dividido por 18, tá ok? Isso vai dar quanto? 120, tá vendo? Deu 120. Deu 120 vezes 10 elevado a 23, tá ok? Como a gente utilizou notação científica, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Vai ajudar vocês na hora que vocês estiverem estudando matemática também, tá bom? É um dos tópicos lá a ser abordado. Como muitas vezes a ciência trabalha com números muito grandes ou muito pequenos, utiliza-se do artifício da notação científica para representar estes números. Vamos tentar entender o que é a notação científica. Bom, vamos lá. Ó. O número representado, tá? Em notação científica, né? Ó, o número representado deverá ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Certo? Então tem que ser um número que varia entre 1, podendo ser igual a 1, e tem que ser menor do que 10, ou seja, não pode ser 10. Se o número todo for maior que 10, deverá ter uma exponencial positiva. E se for menor que 1, deverá ter uma exponencial negativa. Né? Então vamos observar os exemplos para ver se fica mais claro aqui isso que eu acabei de dizer. Ó, 0,0085. Tá? Este número é menor que 1.
e terá uma exponencial negativa, do tipo 10 elevado a menos x, tá? Isso é uma exponencial negativa, esse menos aqui. A gente vai ver como que determina esse x, tá ok? A vírgula deverá caminhar para a direita em 3 casas. Então, ó, a vírgula está aqui. Para esse número ficar maior do que 1 e menor do que 10, ó, se ela andar para cá, ainda não ficou maior do que 1. Se andar para cá, andou 2 casas já, não ficou maior que 1. Mas se andar para cá, ela já ficou maior do que 1, porque fica 8,5. Tá? É isso que eu estou querendo dizer aqui. Ó. Então, eu andando 3 casas, o número vira 8,5. Tá? Mas 0,0085 não é 8,5, são números diferentes, então por isso a gente vai ter que fazer uma correção. Pronto, temos um número maior que 1 e menor do que 10, que é o 8,5. Agora adicionemos a exponencial 10 elevado a menos x, onde x é o número de casas que a vírgula caminhou. Então, o 0,0085, eu mudei a vírgula para 8,5, coloco na exponencial que é negativa, porque esse número é menor do que 1. Quantas casas eu tive que andar? Eu andei 1, 2, 3 casas. Então 0,0085 vai ser igual a 8,5 vezes 10 a menos 3. Mas aqui já em notação científica. Tá bem? Vamos observar agora um número grande, tá? Um número maior. Por exemplo, 18.000. Este número é maior que 10. E nesse caso terá uma exponencial positiva, do tipo 10 elevado a mais x. A vírgula deverá caminhar para a esquerda neste caso, né? Em quantas casas? 4, olha só, a vírgula está aqui, ó. Embora ela não esteja aparecendo, o número é 18.000, a vírgula está aqui. Então, ó, se ela andar para cá, ó, o número fica 1.800, que é maior do que 10. Se andar 2 casas, fica 180, que é maior do que 10. Se andar 3 casas, fica 18, que é maior do que 10. Se andar 4 casas, fica 1,8, que é menor do que 10 e maior do que 1. Então, nesse meu caso, para representar este número em notação científica, a minha vírgula vai ter que andar 4 casas à esquerda. Quando ela anda 4 casas à esquerda, ela fica 1,80000, tá bom? Interessa aqui é 1,8. Pronto. Temos um número maior que 1 e menor do que 10, que é 1,8. Agora adicionamos a exponencial, que é positiva, porque o número era maior do que 1, o número de casas que a vírgula caminhou. Ela andou 4 casas, né? 1, 2, 3, 4. Então, o número 18.000, em notação científica, vai ficar 1,8 vezes 10 a mais 4, ou simplesmente 1,8 vezes 10 a quarta. Tá bem? O mais não precisa, mas se quiser colocar, pode deixar. E aqui eu deixo alguns exercíciozinhos para vocês treinarem, ó. Vamos treinar um pouquinho, tá? Transforme os números abaixo em notação científica. Tem aqui uma série de numerinhos para vocês fazerem a transformação, tá bem? Próxima aula a gente começa a partir daí e continua vendo mais um pouquinho de notação científica.